Olho de Horus. Nona parte. Kom Ombo, o Portal da Liberdade. Os egípcios entendiam que a realidade era manifesta por um único Deus através de suas forças criadoras fundamentais. As divindades aqui chamavam de Néters. O mundo físico era dirigido pelo faraó, que representava o nível de consciência alcançada pelo homem durante o seu reinado. O faraó era a encarnação do Ka real, um único espírito que evoluía reencarnando de faraó em faraó. Isto o transformava numa divindade intermediária entre o homem e Deus, encarregado de conservar e aperfeiçoar a ordem no mundo físico egípcio. Seu universo espiritual era guiado pelo Hierofante, sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, primeiro servo de Deus, Hen-Neter-Tep, o grande vidente. Seu símbolo era uma serpente com duas pernas e o disco solar na cabeça, a imagem da eternidade, da sabedoria e da regeneração física. A organização sacerdotal sob seus cuidados se dividia em 3 grupos. O primeiro se encarregava do conhecimento verificado e era dirigido pelo mais sábio dos sacerdotes. O segundo se encarregava da arte e dos rituais, e o terceiro era encarregado da administração dos templos. Os sacerdotes do conhecimento eram os pedagogos incumbidos de preparar os herdeiros de sua casta. Eles transmitiam as verdades herdadas desde as origens da escola de mistérios na desaparecida civilização Atlante. Verdades já comprovadas sobre o funcionamento do universo. O conhecimento no mundo egípcio era transmitido com exclusividade aos iniciados da escola, que demonstravam com provas e atitudes perante a vida que podiam receber sabedoria e não fazer mau uso da mesma. A revelação é o verbo. Eram chamados de Rihabet, ou sacerdotes do conhecimento. Eles ensinavam a linguagem simbólica, a escrita, as matemáticas, a astronomia e o controle das forças fundamentais. A este grupo pertenciam os Kabirim, os medidores do céu, que registravam em todos os templos a abóbada celeste, fixando pelas estrelas o momento exato dos rituais diários, das festas anuais e da mudança que anunciava o fim de uma era e o começo de outra. O segundo grupo se encarregava da produção de obras de arte, do desenho arquitetônico e da construção dos templos, da direção das oficinas onde os iniciados, ajudados pelos artesãos do povo, fundiam as esculturas simbólicas. Estes sacerdotes criadores desenhavam e supervisionavam as inscrições nos muros dos templos. Eles ensinavam a trabalhar a arte com a sabedoria do amor, a desfrutar do ofício, a dar sempre o seu melhor. Desenhavam os símbolos, ferramenta fundamental dos rituais, os objetos e as figuras simbólicas. E depois determinavam o que se devia fazer regularmente com eles nos momentos cósmicos, tais como os solstícios e os equinócios.
Estabeleciam os rituais, o que deveria ser entendido através das sensações em um percurso espacial, sem intervenção da razão, e também as ações necessárias para criar a segurança no povo e gerar uma energia especial nos participantes. O ritual induzia os sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus a ter autoridade perante o povo, utilizando o controle da intuição, da percepção do ser humano, independente de seu preparo ou nível de consciência. Estabeleceram com cuidado o que os participantes percebiam: os sons, as palavras, os aromas associados como o incenso, suas cabeças raspadas e suas vestimentas brancas que denotavam limpeza, os colares de flores e as barcas douradas nas que carregavam os símbolos de sua relação com Deus. Usavam o ritual para transmitir ao povo a hierarquia e a ordem da sociedade que organizaram, utilizando ferramentas singelas, tais como a riqueza das vestimentas, sua visualização, a arrumação ou a quantidade dos participantes. O ritual renovava a relação entre os poderes. Acima, o Deus único. A seguir, os néters, os mortos, os sacerdotes, o faraó, seu exército e o povo. Os rituais aproximavam o homem do sagrado, induziam emoções intensas que impulsionavam suas ações de uma forma suave. O terceiro grupo administrava o cotidiano dos templos. Organizava os cultivos, a recepção dos víveres, a preparação das refeições, a limpeza dos recintos, formando uma sociedade comunitária. Usava em sua base um grupo de sacerdotes temporários chamados de Wab, os puros, homens do povo que durante um mês por ano serviam nos templos, executando as tarefas diárias inferiores para depois retornar às suas atividades habituais. Alguns viviam no campo, cultivando os terrenos cedidos pelo templo em volta dos seus muros externos. Chegavam ao amanhecer para realizar os rituais de purificação para entrar no templo e continuar com suas atividades diárias. Outros viviam na aldeia próxima ao templo e trabalhavam o restante do tempo na administração estatal. Carpinteiros, operários e pedreiros consertavam e ampliavam o templo nesta modalidade de trabalho temporal rotativo. Este sistema de rotação permitia que muitos membros da sociedade participassem dos rituais e cultos desde o interior do templo, e fazia com que o povo entendesse que os trabalhos comunitários beneficiavam a todos. Os três grupos convergiam nos templos, os lugares onde se organizava a ordem, o Ma'at, a busca do equilíbrio harmônico temporal. Ali, o homem se submergia no espaço sagrado orientado para o cosmo, registrando seu permanente movimento. O templo era o instrumento de preservação da ordem e não um mundo criado para a salvação da alma. O espírito se aperfeiçoava e adquiria mais informações através da reencarnação ao compreender os erros cometidos. O erro era um instrumento de aprendizado. Não era necessário ser salvo dele. O templo era o lugar onde se encontravam as duas forças fundamentais, a força do caos e a da ordem. Ali se atingia o equilíbrio necessário, a harmonia que leva ao aperfeiçoamento de todos os indivíduos da sociedade.